Comunicação digital é o tema da aula de hoje de relacionamentos. Uma primeira pergunta para a gente começar a aula de hoje é: o que é comunicação, né? Se a temática da aula é comunicação digital, vamos começar desconstruindo o tema, que é o significado da palavra comunicação. Comunicação é um sinônimo de diálogo, que significa do grego, da raiz etimológica da língua grega, que é a origem da palavra diálogo, dois que sabem e se atravessam mutuamente. Essa compreensão da raiz etimológica, porque eu gosto tanto de trazer a interpretação e o significado etimológico das palavras, porque as palavras nascem com um propósito, elas têm um significado implícito na sua raiz, que quer passar algum tipo de informação de um lado para o outro lado, do orador para o seu interlocutor. Sabendo então que diálogo é sinônimo de comunicação e diálogos são dois que se atravessam, diálogos significa isso, dia do radical dio ou dia, que é dois, ou através, então existe essa dualidade etimológica, dois que se atravessam, a gente compreende que comunicação é a prática vivente existencial do compartilhamento de sabedoria na sua essência mais pura. Esse é um princípio relacional. Diálogo é um dos 3 princípios relacionais. Comunicação ou diálogo, ele só pode existir com outros 2 princípios, que são a verdade e o respeito. Esses 3 princípios relacionais, que é a verdade, o respeito e o diálogo, culmina no princípio do diálogo como a comunicação, que é essa troca, esse partilhar de sabedorias, não necessariamente existentes nos dois polos, né? No orador e no interlocutor, ou no outro lado também, mas pode ser uma sabedoria sendo passada de um lado para o outro e uma outra sabedoria sendo passado do outro lado para esse. E aí a gente pode se perguntar, como é que a gente faz, então, entendendo que diálogo, verdade, respeito e diálogo é relacionar, se relacionar é verdade, respeito e diálogo é esse partilhar de sabedorias mútuos, como que eu faço para aplicar isso no digital? Já conseguimos deixar um denominador comum, um posicionamento claro do que é comunicação. Então vamos agora definir com clareza o que é o digital. Se o comunicar e o compartilhar da sabedoria, a gente pode dizer que a maior parte do que chamamos de comunicação digital é, na verdade, ruído social ou barulho. Muito do que chamamos de comunicação digital não é comunicação. Não está tendo troca nem partilha de sabedoria dentro do ambiente digital. Isso acontece pelas próprias características inerentes do digital, que limita em muito a comunicação. A cada ano, a cada semestre, saem ferramentas novas para melhorar nossa comunicação no âmbito digital, que a maioria das pessoas não percebe como ferramentas comunicativas, né? Isso significa que a grande maioria das pessoas ainda utiliza o mundo digital de maneira equivocada, porque não entende as suas limitações, acaba priorizando os relacionamentos na sua vida através do digital, e o que você está fazendo, na verdade, é desaprendendo a se comunicar verdadeiramente, porque a comunicação real é a comunicação fora do digital, é a comunicação verbal, é a comunicação de tonalidade. Então a gente tem a escolha textual, escolha das palavras, a comunicação verbal, que é a escolha da tonalidade a ser falada, e a comunicação corporal, que é a postura que o seu corpo adota quando transfere certos símbolos linguísticos para os seus interlocutores. Tudo isso é perdido, ou a grande parte disso é perdido no digital, principalmente na linguagem textual, onde apenas a linguagem textual se mantém. A parte da escolha da linguagem verbal, que é a linguagem tonal, que é a tonalidade escolhida, e a linguagem corporal, elas não existem na comunicação digital. E é exatamente por isso que nós vemos com muita clareza e com bastante obviedade, é muito fácil de ver isso, em qualquer canal que você entre de redes sociais, a incapacidade de uma grande parcela do público ou da audiência de fazer interpretação de texto ou de contexto de maneira equivocada. Mesmo quando você tem uma comunicação simples, uma comunicação direta, uma comunicação clara de uma pessoa que domina a oratória, você tem ali um recorte em vídeo onde tem a linguagem textual
que são a escolha das palavras, tem a linguagem tonal, que é a tonalidade que o orador escolheu para transmitir aquelas informações, e muitas vezes dentro de um recorte de um vídeo tem a linguagem corporal também, onde você está vendo a linguagem facial, você está vendo a linguagem manual, você está vendo a postura corporal do orador. Então todos os elementos que existem no analógico, fora do offline, estão presentes, e mesmo assim as pessoas têm uma capacidade muito reduzida de interpretação de texto e de interpretação de contexto. Por que que isso acontece? Porque as pessoas, principalmente quando elas estão no digital, isso também acontece no analógico, mas no digital isso é majorado por uma falsa ilusão de que eu estou sozinho, porque no ambiente não tem ninguém comigo, eu estou me conectando através das telas com as pessoas. Então a gente está dentro de uma sala como essa, tem mais de 700 pessoas em uma sala, tem mais de 200 em outra sala. Então a gente está dentro de um ambiente comunitário de quase de 1.000 pessoas, de mais de 1.000 pessoas, mas a gente não consegue processar isso, porque se isso fosse fora do digital, esse ambiente de mais de 1.000 pessoas seria um pavilhão de uma palestra, de um grande evento, onde seria uma experiência imersiva. Você não estaria na sala da sua casa, você não estaria na cama do seu quarto, você não estaria agora em trânsito no seu carro ou no ônibus ouvindo esse tipo de comunicação. Você estaria em um evento imersivo onde você veria vários gatilhos ambientais de várias pessoas olhando para um palco, e isso é um gatilho de autoridade, onde tem 500, 600, 700, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas olhando para o orador que está falando ali no palco, com todos os elementos comunicativos, textual, tonal e corporal, e isso faz com que isso coloque a pessoa em um estado de maior recepção e de maior humildade. No digital isso não existe, porque a tela ela é um fator equiparativo democrático que todos nós temos acesso. Então, independente da estatura intelectual, da estatura moral, da estatura reputacional do orador, enquanto ele se encontra no formato da tela, eu vou tratar essa pessoa como qualquer outra pessoa sem nenhum desses atributos, que não acontece no mundo real. Se você encontra, por exemplo, um general do exército na rua e você vê que ele está de farda, ele era um general, automaticamente isso te inspira uma postura de respeito. Ao mesmo tempo, você vê um médico na rua ou num hospital, você vê um médico no hospital atendendo pessoas e você vai abordar ele, ali naquele ambiente você sabe que aquela pessoa é uma autoridade, pela postura dela, pela vestimenta dela, pela comunicação dela. No ambiente de uma palestra, onde tem 1.000 pessoas ali que pagaram para estar ali, estão investindo o tempo delas, estão sentadas ali no seu espaço esperando a palestra daquele orador que as pessoas estão aguardando, isso automaticamente gera um gatilho de autoridade, onde coloca as pessoas que estão ouvindo num estado de receptividade, e também não existe um acesso democrático ao palco. Assim como no hospital, não existe um acesso democrático à postura de médico. Você alcança isso apenas por mérito. Mas a rede social, ela dá a ilusão na comunicação digital de que a pessoa que está comunicando na tela comigo, sendo no 1 a 1, ou seja, conversando com multidões, de que eu também posso fazer isso. Pode, se você tiver um mérito de comunicação, se você tiver um mérito de oratória, se você tiver um mérito de um conteúdo altamente relevante, se você tiver um mérito de domínio desse conteúdo altamente relevante, se você tiver o mérito de uma reputação construída em cima de resultados ao longo dos anos, que isso só acontece vivendo a vida e trilhando a verdade daquele caminho. A autoridade não é algo que acontece do dia para a noite, é uma coisa que é construída ao longo de uma vida. O que seria, então, e aqui nós vamos introduzir um outro contexto, um outro conceito estruturante, que é a reciprocidade afetiva, e talvez isso faça a comunicação digital ficar um pouco mais facilitada. Mas basicamente o que eu disse até agora é que se comunicar é algo difícil, é algo contextual. Você se comunica diferente com pessoas diferentes, você se comunica diferente em ambientes diferentes, você se comunica diferente em situações emocionais diferentes, e você se comunica diferente em relações que você tem na sua vida afetiva de maneira diferente. Todos esses gatilhos, seja ele de autoridade, seja ele de ambiente, seja ele de vínculo afetivo, tudo isso vai afetar a sua capacidade de comunicação,
a sua tonalidade de comunicação, a sua escolha linguística, e isso faz com que a comunicação seja algo extremamente complexo. Apenas os seres humanos têm essa diversidade e complexidade linguística e comunicativa no planeta Terra. Nenhum outro ser, mamífero ou qualquer outro ser vivente, possui a capacidade comunicativa que o ser humano possui. Essa, na verdade, é um dos grandes diferenciais do ser humano, porque através da capacidade da comunicação, nós conseguimos fazer a transferência de sabedoria. E essa sabedoria da troca relacional e do equilíbrio afetivo, você só pode ir até o ponto que o seu interlocutor foi. Senão você está praticando a violência. Então, quando você mantém a reciprocidade afetiva, você vai até onde o outro consegue ir também, e essa troca, idealmente, entre pares afetivos, cônjuges, tem que ser muito próxima. Não dá para um cônjuge ser muito maduro e o outro ser imaturo. Não dá, é impossível espiritualmente. Eu ouço centenas de queixas semanais das pessoas falando: ai, eu sou super legal, eu sou super pra frente, eu sou uma pessoa super madura, eu só atraio pessoas imaturas. Vamos dar um cheque de realidade aqui. Você só atrai as pessoas no seu nível de maturidade. Se você só atrai pessoas imaturas, é porque você é imatura. Não tem como uma pessoa madura se interessar e se atrair por uma pessoa imatura. É impossível isso. Uma pessoa madura só vai se interessar por uma pessoa que está muito próxima da sua profundidade de maturidade. Maturidade é sinônimo de profundidade de ser. E não é ilusão, uma falácia que muitas pessoas acreditam hoje em dia. É tipo assim: ah, eu sou muito maduro, eu sou muito amoroso, eu sou muito tudo, só que eu só encontro traste. Se você só encontra traste, é porque você é traste. Se você só encontra imaturo, é porque você é imaturo. Então toma cuidado com o que você fala, porque você está criando autoprofecias. Você está criando maldições, automaldições. O que é maldição, Lucas? Que termo é esse pesado? Maldição é maldizer. Quando você maldiz, por exemplo, ah, eu faço tudo certo, mas são os homens são os imaturos, são as mulheres que são as imaturas. Então tem muitos movimentos hoje em dia que gostam de falar mal de homem, que gostam de falar mal de mulher. Notícia para você que gosta de falar mal dos outros. Tudo que você maldiz os outros, você é mais. Principalmente aquilo que te incomoda. Isso é uma realidade espiritual. Se uma pessoa madura, ela não tá nem aí pro que você acha. Sabe por quê? Porque até mesmo para uma pessoa imatura, uma pessoa madura é invisível. Então, a pessoa madura, ela nem é incomodada pela imatura, porque a pessoa madura, ela é invisível. No momento que uma pessoa madura se manifesta com uma imatura, a imatura acha coisa de louco, ou ela acha tipo, meu Deus, que loucura, tem cada tipo hoje em dia no planeta. Qualquer tipo de desculpa esfarrapada que ela ouviu em algum lugar, ela emprestou uma frase de fundo de caminhão para ela sair correndo, porque a pessoa madura é profunda. E a pessoa rasa, ela tem medo de se afogar na profundidade de maturidade do outro. Porque no momento que ela interage com a pessoa madura, até mesmo numa comunicação, ela é confrontada com verdades profundas que ela sente um sufocamento. Ela sente um sufocamento, porque ela vai ter que largar a mão de muitas coisas que estão fazendo ela afundar, se afogar para sobreviver, para que ela alcance essas profundidades que a pessoa madura alcança também. E uma das maneiras de conectar um com a alma do outro é através da comunicação. Alguns a gente pode pegar, por exemplo, na vida cotidiana, quando a gente recebe um elogio, exemplo de reciprocidade afetiva, quando eu recebo um elogio, eu agradeço, mas eu não internalizo esse elogio, não acredito verdadeiramente nesse elogio. Mesma coisa, quando eu paro de acreditar no elogio, quando eu recebo uma crítica, ou antes de eu deixar de acreditar, o comportamento comum das pessoas, quando eu recebo uma crítica, eu me defendo. Tá? Isso vai ser uma reciprocidade afetiva, de uma certa maneira, no segundo caso, nociva, né? Tóxica. E isso mantém, de uma certa maneira, o equilíbrio entre as trocas afetivas. Então, a prova do que eu estou falando, uma pessoa madura provavelmente vai elogiar. Uma pessoa de sucesso, ela nunca critica o sucesso de uma outra pessoa. Uma pessoa de sucesso, quando ela vê uma outra pessoa crescendo na vida, ela fala, cara, admirável, continua, sensacional, cara, tô acompanhando o que você está fazendo e é muito legal. Isso é o que uma pessoa de sucesso faz quando vê uma outra pessoa de sucesso crescendo. Uma pessoa fracassada,
Quando ela vê uma outra pessoa alcançando sucesso, ela desce a lenha da crítica. É muito importante a gente entender que o nosso padrão relacional de reciprocidade afetiva define as pessoas com que a gente vai se relacionar. Se for simples, a comunicação digital serve e é muito boa para isso, porque serve com literalidade. Mas quando tem tonalidades afetivas e interpretações subjetivas de contexto, tem que priorizar o ao vivo. Mas se você está flertando, por qualquer motivo, no digital e está tendo uma certa clima de romance, a iniciativa ela tem que ser masculina. Então, a feminilidade deve refletir no máximo na mesma intensidade e modo utilizado pelo masculino para flertar.